No próximo domingo, dia 24, é a prova do Enem, que corresponde a Ciências da Natureza e Matemática. E no vídeo de hoje, sim, eu vou dizer para você o que vai estar na sua prova de Biologia domingo. Porque vazou, velho. Vazou e eu tô aqui para dizer para vocês exatamente o que vai cair. Mas vamos entender o que é esse vazou aí antes que você acredite que alguém postou a prova do Enem 2020 em algum site. Não é bem assim. Para quem não sabe, a prova do Enem é uma prova de banca, tá? Então é bem provável que essas questões que irão cair na prova de Biologia domingo foram questões que já foram feitas há algum tempo. Então tem um galerão dizendo aí que vai cair Covid, um monte de gente falando de vacina e bererê barará, e capaz disso não vai cair, tá? Covid não vai cair na prova, com certeza não vai cair na prova, até porque o que iria ser cobrado de Covid, assim, tenta imaginar o que poderia cobrar. Cara, pode ser que caia vírus, por exemplo. Vírus pode ser que caia perguntando para você quais são as características virais. Só que é o seguinte, Enem, galera, é igual estatísticas de futebol. A gente já mais ou menos sabe como é que vai ser as coisas, tá? Então, nós já temos estatísticas pré-estabelecidas do que vai cair na prova domingo. Então, vai para a prova sabendo que vai cair ecologia. E o que é que de ecologia pode cair na tua prova neste domingo? Ciclos biogeoquímicos. Por quê? Porque ao longo dos últimos anos vem se falando muito acerca de mudanças climáticas. Então é bem provável que caia alguma questão falando sobre aquecimento global e efeito estufa, que isso está ligado diretamente ao ciclo do dióxido de carbono, que envolve aí o processo de respiração celular e o processo de fotossíntese. Então essa parte de bioenergética junto com ecologia, você pode encontrar na sua prova. Outra coisa de ecologia que você pode encontrar na sua prova domingo, sucessão ecológica. Vários impactos ambientais aconteceram nos últimos anos e pode ser que caia na sua prova uma questão falando sobre a resiliência de alguns ecossistemas, por exemplo. Essa resiliência onde um ecossistema ele é devastado e volta a atingir, por exemplo, uma comunidade clímax, eu tenho aí um caso de sucessão ecológica secundária. Então é bem provável que, por exemplo, possa cair citando um exemplo específico de uma área que vai demorar muito tempo para voltar ao normal e te perguntar o que é que está acontecendo ali. No caso, seria uma sucessão ecológica. Outra coisa de ecologia que pode cair é com relação à bioacumulação. Caiu uma questão sobre cadeia alimentar e falar sobre a bioacumulação, que no caso os níveis tróficos, os maiores níveis tróficos são os que possuem o maior material, a maior quantidade de material acumulado, tá? Outra temática que eu notei para mim aqui, uma pesquinha, tá? Que você pode encontrar na prova também que envolve ecologia, é biomas. Bioma cerrado é o que mais cai, então pode ser que você encontre aí, por exemplo, caindo o bioma Mata Atlântica, ou até mesmo o bioma Caatinga, né? De repente cai aí Caatinga, que é o bioma aqui predominante do Nordeste, te perguntando alguma coisa sobre a questão de plantas xerófitas, que já envolve a questão de adaptação de plantas a esse ambiente, que no caso planta com raízes profundas para poder atingir o lençol freático, plantas que têm folhas pequenas para poder evitar a perca de água. Então, ecologia é uma das temáticas que você com certeza vai encontrar na prova domingo. Agora, outra temática que com certeza vai estar em sua prova é com relação à função de alguma organela. É impossível essa prova não ter uma questão que envolve algum tipo de organela. Qual é a organela que eu acredito que possa cair domingo? Possa ser que caia cloroplasto e fale de clorofila ou fale de fotossíntese e envolva a questão de tipos de clorofila, por exemplo. Então, tenta resolver algumas questões que envolvem esse tipo de assunto, tá? Cloroplasto, clorofila, quem é que faz fotossíntese? E você vai perceber que nem todo organismo que faz a fotossíntese tem cloroplasto. Ele pode ter, por exemplo, a clorofila. E de repente pode te perguntar quem é que tem clorofila.
Outra estrutura celular que eu acredito que possa cair na prova é a parede celular. De repente, pode perguntar para você, dentro de uma questão de fisiologia vegetal, falando de parede celular. Então, tenta resolver alguma questão aí, nesses últimos 2 dias aí, tenta resolver alguma questão que envolve parede celular. E dentro de parede celular, de repente, a composição química da parede celular de vegetal, a composição química da parede celular de fungo, a composição química da parede celular de bactérias, que de repente pode ser que você encontre isso na prova, como também de bioquímica, com certeza vai cair DNA e RNA de alguma forma, tá? Não tentem fugir disso, com certeza vai cair DNA e RNA de alguma forma. Então, nessa reta final, cara, responde algumas questões que envolvem DNA e RNA e síntese de proteínas, que com certeza você vai encontrar isso na prova. Como já caiu recentemente estrutura de molécula DNA, é bem provável que dessa vez caia alguma coisa que envolve DNA, RNA e produção de proteínas, tá? Com relação a doenças, Patrick, uma vez que tu falou que não vai cair a doença do momento, quais são as doenças que tu possa indicar pra gente que pode cair? Sarampo, justamente por conta do surto de sarampo que teve nos últimos anos. Hepatite, pode ser que caia. Pode cair também tuberculose, de repente falando sobre a vacina BCG, tá? Tipos de imunidade ativa, passiva. Você pode encontrar também isso na prova, te questionando acerca dessa diferença de imunidades que tem, tá? Você pode encontrar isso em sua prova. E com relação a doenças que eu ainda considero que possa cair, eu tenho aí a teníase, tá? Que é proveniente aí de plateuminto, que de repente você possa encontrar uma questão que envolve o ciclo da teníase, tá? Ou da cisticercose. Você pode encontrar isso na sua prova, tá? Vai anotando tudo isso que eu estou falando para você poder resolver questão sobre isso, tá? Outra coisa que eu considero que possa cair também é uma questão que nunca caiu antes, um conteúdo que nunca caiu antes, como por exemplo, possa ser que caia hormônios sexuais, progesterona, estrogênio, LH, FSH. De repente cai uma questão falando acerca de ciclo menstrual ou algum tratamento hormonal, citando um exemplo específico e colocando alguém que estava tomando, por exemplo, hormônios masculinos ou uma pessoa que estava tomando, por exemplo, hormônios femininos. Então você pode encontrar esse tipo de questão na prova, ou seja, sistema endócrino. A gente vem aí muito na vibe de sistema circulatório, cardiovascular, excretor, mas esquece que tem um sistema aí, 2 sistemas que são muito bem, com funções que poderão cair na sua prova, que é o sistema nervoso e o sistema endócrino. Eu não acredito que possa cair sistema nervoso, porque já caiu o sistema nervoso demais. Então eu acredito que possa cair sistema endócrino, colocando uma situação metabólica que você tem que assinalar a opção que corresponde a quais os hormônios que vão estar envolvidos naquele processo, tá? Com relação a uma temática que também eu considero que possa cair, é sobre fósseis, tá? Eu ainda tenho alguma coisa na minha cabeça aqui que, por conta das últimas descobertas que foram feitas com relação a fósseis, possa ser que caia alguma questão de fósseis, e justamente falando desse animal específico. Então tenta fazer alguma questão sobre tipos de processo de fossilização, tá? Que talvez você possa encontrar isso na prova. Tá na prova. Vazou a prova. Eu tô dando pra você a prova. Vazou. Domingo, quando você for fazer a prova, mano, volta aqui e me diz o Patrick, nada que você disse que vazou, vazou. Que eu acho muito difícil. De tudo que eu tô falando aqui, pelo menos umas 8 coisas que eu tô falando, não cai na sua prova. Eu faço é fechar o canal, mano. Outra coisa que pode cair dentro de biologia molecular ainda, tá? Pode cair meiose, tá? Mitose, todo mundo fala só de mitose, mas pode cair, por exemplo, a formação de gametas, já entrando dentro de ecologia. Então pode, por exemplo, te perguntar a questão de uma espermatogênese ou de uma ovulogênese, envolvendo genética em cima disso. Ou perguntando acerca de fatores que envolvem variabilidade, como, por exemplo, separação dos cromossomos homólogos e crossover, que acontece na fase de prófase 1,
lá da meiose, isso também você pode ser que encontre na sua prova domingo, tá? Com relação ainda à fisiologia vegetal, eu ainda acredito que possa cair uma questão sobre hormônios vegetais. Então tenta responder alguma questão sobre hormônios vegetais, tá? Gente, esse compilado aqui de coisas que eu tenho certeza que vai estar na tua prova, eu não falo por acaso. Biologia é um conteúdo que nós sabemos, temos uma ideia do que vai cair, associando com coisas que aconteceram no mundo e no Brasil nos últimos anos. Então, essa é a minha grande aposta para o Enem 2020, baseado em vários sites, várias lives de outros professores que eu acompanhei aqui na internet, que vem trabalhando esses assuntos constantemente ao longo das suas últimas lives. Beleza? Compartilha esse vídeo aí para seus amigos, mano. Vamos com tudo porque o Enem é nosso. Cai de boca nessa bexiga e até o próximo vídeo. Valeu!